A nevasca ela apagou a estrada atrás dela e o futuro à sua frente. Um passo em falso e os seus filhos congelariam. Uma escolha errada e eles talvez nunca fossem encontrados. Os seus dedos estavam dormentes. Ela abraçou os filhos com mais força, batendo os dentes, a respiração deles formando névoa no ar gelado. Então apareceram faróis. Um bando de motoqueiros parou. Couro e cromo cobertos de gelo. Um deles deu um passo à frente, os olhos ferozes sob o capacete. "Venha comigo", ele rosnou. Ela hesitou e, de repente, antes de continuar, deixe-me saber nos comentários se você se inscreveu no canal ou não, e também me diga de que cidade e país você está assistindo para que eu possa agradecer pessoalmente. A nevasca havia engolido a estrada inteira. O céu e o chão se tornaram um só, um vazio branco e impiedoso onde a direção não importava mais. O vento uivava através das árvores como um aviso destinado a ninguém que pudesse mais ouvi-lo. Era o tipo de tempestade que apagava pegadas, apagava o tempo, apagava pessoas. Sarah Miller estava paralisada na berma da estrada, segurando os filhos debaixo do casaco de inverno rasgado. Os lábios ficaram azuis. Os dedos estavam dormentes. O peito estava apertado, como se o frio tivesse entrado e envolvido o coração. Nos braços estava o bebê recém-nascido, muito quieto. Isso era o que mais a aterrorizava. À sua frente estavam duas meninas. Emma, a mais velha, tentava ser corajosa, mas o medo envelhecera os seus olhos além da sua idade. Lucy agarrava-se ao casaco da mãe com os nós dos dedos brancos, como se soltar-se fizesse com que o mundo desmoronasse. "Mãe, quando vamos para casa?" A voz de Emma tremia, pouco mais alta do que o vento. Sarah não tinha resposta. Casa já não era um lugar. Era uma memória. Desde a morte do seu marido, tudo tinha desmoronado silenciosamente. Rendas por pagar, avisos de despejo, chamadas telefônicas que deixaram de ser atendidas, promessas que desapareceram. A estação rodoviária estava fechada. A bateria do seu telemóvel tinha acabado há horas. Nenhum carro tinha passado naquilo que parecia uma eternidade. E agora, esta estrada. Então, chegou. No início era distante, baixo, estrondoso. Não era o vento. Motores. O coração de Sarah bateu forte contra as costelas. Através da neve que caía, dois círculos brilhantes de luz apareceram. Depois 4, depois 6. O rugido ficou mais alto, vibrando através do solo gelado. Motocicletas. Elas diminuíram a velocidade e pararam. O silêncio repentino era pesado, antinatural. A neve continuava a cair, mas o próprio tempo parecia ter parado. Sarah instintivamente puxou os filhos para mais perto dela. Histórias inundaram a sua mente. Manchetes, avisos, medos sussurrados, jaquetas de couro, tatuagens, barbas, homens que viviam fora das regras. Hells Angels. 4 motociclistas desmontaram. As suas botas afundaram na neve. Um deles tirou o capacete. O cabelo caiu sobre os ombros molhado pela neve. Uma barba espessa emoldurava o rosto. Os olhos eram duros, mas não vazios. A respiração de Sarah ficou presa na garganta. Ela apertou o bebê com mais força. "Por favor." A palavra escapou dos seus lábios sem permissão. "Não queremos problemas", disse o homem, dando um passo à frente. Os outros ficaram para trás. Nenhuma arma foi sacada. Nenhuma voz foi levantada. "Vocês não podem ficar aqui", disse ele. A sua voz era grave, controlada, não ameaçadora. "Esta tempestade mata." Lágrimas ardiam nos olhos de Sarah. "Os meus filhos." A sua voz falhou. O olhar do homem baixou para as crianças. Mãos nuas, casacos finos, corpos a tremer. Algo mudou na sua expressão. Algo antigo e enterrado. Atrás dele, um dos motociclistas murmurou baixinho: "Eles não vão sobreviver aqui, Jack." Jack, o homem à frente, era o líder deles. Jack olhou para Sarah. Segundos se passaram. A neve se acumulava nos ombros deles. O vento uivava ao redor deles. Então Jack fez algo que ela não esperava. Ele tirou o casaco. O movimento a surpreendeu. "Envolva-as nisto", disse ele, estendendo-a na direção dela. Agora. As suas mãos tremiam enquanto pegava no pesado casaco de couro. O medo ainda a dominava, mas o frio estava a ganhar. As crianças não aguentariam muito mais tempo. "Não estamos aqui para magoá-los", disse Jack com firmeza. "Mas se ficarem, esta tempestade não terá piedade." Sarah acenou com a cabeça fracamente. Ela não tinha escolha, apenas tempo.
e esse estava a esgotar-se rapidamente. Jack apontou para as motos e, em seguida, para uma trilha estreita que cortava as árvores, afastando-se da rodovia. Temos abrigo, disse ele. Calor, comida. Ela hesitou. Todos os seus instintos gritavam perigo, mas todos os seus instintos também gritavam sobrevivência. Jack olhou nos olhos dela e falou em voz baixa e clara: Venha comigo. E naquele momento, entre a morte branca da tempestade e os homens desconhecidos à sua frente, Sarah compreendeu uma coisa com uma clareza assustadora. A trilha na floresta era mais silenciosa do que a rodovia, quase de forma inquietante. A neve pesava nos galhos, dobrando as árvores como testemunhas silenciosas, curvando-se a uma decisão já tomada. Os motores das motos desapareceram atrás deles, mas a sua presença permanecia no ar a cada respiração que Sarah dava. Ela seguiu Jack de perto. O seu recém-nascido estava pressionado contra o seu peito, envolto no pesado casaco de couro de Jack, que agora protegia as 3 crianças do pior do frio. Emma e Lucy caminhavam ao lado dela, as suas botas escorregando na neve profunda, mas nenhuma delas reclamava. Parar não era uma opção. A cada passo, os pensamentos de Sarah corriam. Teria sido um erro? Teria ela acabado de levar os seus filhos para um tipo diferente de perigo? Atrás deles, as motos desligavam-se uma a uma. Jack levantou a mão, sinalizando ao grupo para parar. Através das árvores, uma pequena cabana de madeira apareceu. Velha, desgastada, enterrada sob a neve, mas sólida. Um brilho fraco escapava das suas janelas. Por aqui, disse Jack. Rápido. No momento em que a porta se abriu, uma onda de ar quente saiu. Lágrimas encheram os olhos de Sarah antes que ela pudesse contê-las. Não eram lágrimas de medo, mas de alívio. Pela primeira vez naquela noite, o calor tocou a sua pele. Lá dentro, o cheiro de lenha queimando enchia a sala. Um aquecedor velho crepitava no canto. As paredes estavam cobertas com mapas desbotados e fotos de caça. Não era luxuoso, mas estava vivo. Um motociclista fechou a porta com firmeza atrás deles. Outro tirou o capacete e agachou-se perto do bebê. Ele está a respirar bem? Perguntou o homem baixinho. Sarah acenou rapidamente com a cabeça. Sim, só estava com muito frio. Jack acenou com a cabeça. Cobertores, água quente. Eles se moveram instantaneamente, sem discussões, sem hesitação. Sarah deitou as crianças em cobertores grossos estendidos no chão. Emma exalou profundamente pela primeira vez em horas. Lucy recusou-se a soltar a mão da mãe. Vocês, por que estão aqui? Sarah finalmente perguntou, com voz baixa, mas firme. Por um momento, a sala ficou em silêncio. Jack sentou-se perto da lareira. As chamas refletiam-se nos seus olhos. Estávamos a caminho do norte, disse ele. Para um memorial. Sarah olhou para ele. Um dos nossos irmãos está enterrado lá, continuou Jack. Não sobreviveu ao inverno passado. As palavras tinham peso. Perda, ela reconheceu. E você? Perguntou Jack, levantando o olhar para encontrá-lo. Por que estava naquela estrada com crianças numa tempestade como esta? A pergunta atingiu-a profundamente. Sarah baixou os olhos. O meu marido faleceu, disse ela suavemente. Perdemos o apartamento. Eu estava a tentar chegar à família. Qualquer lugar seguro. Um motociclista com as mãos cheias de cicatrizes falou baixinho, quase para si mesmo. Este mundo não é fácil para os fracos, disse Jack, olhando para ele e depois voltando a olhar para Sarah. Mas não viramos as costas às crianças. As palavras eram simples, mas atingiram Sarah mais do que qualquer outra coisa naquela noite. Pela primeira vez, ela não viu apenas homens perigosos. Ela viu responsabilidade. O aquecedor zumbia mais alto. O tremor das crianças parou lentamente. O recém-nascido soltou um som fraco, quase um choro. Sarah sentiu o peito relaxar pela primeira vez desde o início da tempestade. De repente, uma rajada forte bateu contra a cabana. A porta chacoalhou. Jack levantou-se. A tempestade está a piorar, disse ele. Vamos ficar aqui até de manhã. Sarah assentiu, embora um novo medo se instalasse silenciosamente. O que acontecerá depois da manhã? Jack pareceu perceber isso. Conversaremos amanhã, disse ele calmamente. Agora, seus filhos precisam descansar. Sarah enrolou as crianças com mais força nos cobertores. Seus olhos ficaram pesados, mas sua mente permaneceu acordada. Ela estava sentada entre homens que o mundo temia. No entanto, naquela noite, sob o teto deles,
Seus filhos estavam vivos, e essa verdade a perturbava mais do que a tempestade jamais havia feito. A noite passou lentamente, como se o próprio tempo tivesse decidido avançar com cautela. Lá fora, a neve continuava a cair, mas a tempestade já não rugia com a mesma crueldade. Dentro da cabana, o suave crepitar da lenha a arder zumbia como uma canção de embalar, constante e reconfortante. Sarah permaneceu acordada. Ela observava os seus filhos a dormir. Emma estava deitada pacificamente pela primeira vez em dias. A pequena mão de Lucy ainda estava enrolada na ponta do casaco da mãe. O recém-nascido descansava contra o peito de Sarah, respirando em ritmos calmos e frágeis. Cada respiração parecia um milagre silencioso. Do outro lado da sala, Jack e os outros motociclistas estavam sentados em silêncio. Não havia risadas, nem bravatas, apenas homens cansados com rostos marcados pelo tempo. A sua aparência rude era suavizada pelo brilho da lareira. Pareciam menos lendas e mais pessoas que carregavam um fardo pesado há muito tempo. Sarah finalmente falou. Obrigada pelo que fizeram. As palavras pareciam pesadas, mas necessárias. Jack olhou para cima. Não fizemos nada de especial, disse calmamente. Apenas fizemos o que precisava ser feito. Sarah deu um sorriso fraco. Nem todos fazem isso. A frase pairou no ar. Ninguém se apressou em preencher o silêncio. Após um momento, Ray, o mais calado entre eles, falou. A maioria das pessoas só vê os casacos, disse ele suavemente. Elas não se dão ao trabalho de olhar além deles. Sarah encontrou os olhos dele e de pálida. Eu era uma dessas pessoas, admitiu, mas esta noite eu estava errada. Algo mudou na sala. A distância entre eles não desapareceu, mas diminuiu. Jack olhou para o fogo. Não somos santos, disse ele. Então ele olhou para Sarah. Mas quando há crianças envolvidas, as regras mudam. Sarah não compreendia totalmente o porquê, mas acreditava nele. Nesse momento, Emma mexeu-se. A sua testa franziu-se ligeiramente enquanto se virava durante o sono. Sarah ajoelhou-se imediatamente ao lado dela, afastando-lhe o cabelo. Está tudo bem, querida, sussurrou. Os olhos de Emma abriram-se. Ela olhou à sua volta na cabana e, ciciada, em seguida, fixou o olhar em Jack. Tio, disse ela baixinho, não nos vais deixar de manhã, pois não? A pergunta era inocente, mas escondia medo. Jack levantou-se e aproximou-se lentamente, baixando-se ao nível de Emma para não parecer tão alto. Não, disse gentilmente. Não iremos a lado nenhum até estares em segurança. Emma estudou o rosto dele por um longo momento, depois acenou com a cabeça. Está bem. Ela voltou a adormecer. Jack voltou para o seu lugar junto à lareira, mas algo na sua postura tinha mudado. Os contornos estavam mais suaves. O resto da noite passou com pouca conversa. Alguém ajeitou um cobertor. Alguém acrescentou lenha à lareira. Gestos silenciosos substituíram as palavras. Era o tipo de cuidado que não pedia reconhecimento. Sarah percebeu uma coisa. Então, estes homens não faziam promessas. Eles apareciam e isso era mais importante. Horas depois, o vento lá fora diminuiu para um sussurro. A tempestade estava a perder força. A floresta parecia tranquila, não ameaçadora, mas calma. Jack olhou pela janela. Amanhã está a chegar, disse ele. A estrada deve estar melhor. Sarah acenou com a cabeça, embora um novo sentimento se agitasse dentro dela. Não era medo, mas incerteza. O que acontece depois da manhã? Jack pareceu perceber isso. Vamos descobrir juntos, disse ele, sem decisões precipitadas. Pela primeira vez em muito tempo, Sarah sentiu algo desconhecido a instalar-se no seu peito. Alívio. A noite não os tinha transformado em inimigos. Tinha transformado estranhos em algo mais silencioso, mais forte. Confiança. A primeira luz da manhã incidiu sobre a neve e a floresta pareceu exalar. O terror da noite tinha recuado, deixando para trás um silêncio que já não parecia ameaçador. Dentro da cabana, todos acordaram lentamente, como se ninguém quisesse perturbar a frágil calma que se instalara sobre eles. Sarah abriu os olhos e imediatamente sentiu a respiração do seu bebê, quente, constante, viva. Um suspiro profundo escapou-lhe, como se finalmente tivesse recuperado o controle do seu próprio corpo. Emma sentou-se. Mãe, conseguimos? Sarah afastou-lhe o cabelo gentilmente. Sim, querida. Lucy esfregou os olhos e olhou em volta. Onde está o tio?
Jack estava perto da porta, olhando para fora. A luz da manhã suavizava as linhas marcantes do seu rosto, fazendo-o parecer menos um homem esculpido em pedra. Ele virou-se quando os ouviu. Estou aqui, disse ele. Não vou a lado nenhum. Sarah levantou-se lentamente. As suas pernas ainda estavam fracas, mas o seu coração estava mais firme do que nos últimos dias. Ela aproximou-se de Jack. Salvaste as nossas vidas, disse ela baixinho. Jack acenou com a cabeça uma vez, desconfortável com o peso das palavras. Às vezes, a vida dá-te uma segunda oportunidade, respondeu ele. Só tens de reconhecê-la. Lá fora, a autoestrada estava parcialmente limpa. Os rastros dos limpa-neves cortavam a paisagem branca. A tempestade tinha passado, mas as suas marcas permaneciam. Ry desdobrou um mapa. A cidade mais próxima fica a cerca de 48 quilômetros, disse ele. Eles têm um hospital e um abrigo de emergência. O coração de Sarah deu um salto. Podemos ir para lá? Jack encontrou o seu olhar. Podemos, disse ele com cautela, mas estará lotado. Longas esperas. A palavra espera apertou algo em seu peito. Os seus filhos já haviam sofrido demais. Após um momento, Jack falou novamente. O nosso clube é mais perto, disse ele. É quente, seguro. A oferta não era simples. A dúvida passou pela mente de Sarah. Ela poderia confiar em estranhos novamente? Emma pareceu perceber isso. Mãe, ela sussurrou, eles são bons, certo? Sarah olhou nos olhos da filha. Não havia medo ali, apenas esperança. Sim, ela disse suavemente. Eles são. Jack acenou com a cabeça decididamente. Vamos dar um passo de cada vez, disse ele. Deixemos as crianças descansarem primeiro. Depois vamos para a cidade. Essa palavra, nós, surpreendeu Sarah, mas parecia certa. As bicicletas estavam preparadas. Jack arranjou uma carrinha velha, mas resistente, para que as crianças pudessem viajar em segurança no interior. Ele próprio assumiu o lugar do condutor. Enquanto conduziam, Sarah olhou pela janela pela primeira vez sem medo. O mundo ainda estava frio, mas já não parecia hostil. Do banco de trás, Emma perguntou. Tio Jack, onde é a tua casa? Jack sorriu, um sorriso pequeno e raro. Nestas estradas, disse ele. Mas às vezes as pessoas também se tornam um lar. As palavras ficaram com Sarah. Ela sabia que a jornada à frente não seria fácil. Decisões ainda a esperavam, mas ela não estava mais sozinha. Após a noite gelada, a manhã não lhes deu apenas um caminho a seguir. Deu-lhes possibilidades. A carrinha avançava lentamente pela estrada estreita, com árvores alinhadas em ambos os lados como guardiãs silenciosas da viagem. A neve ainda cobria o chão, mas o céu estava limpo. Finos raios de sol penetravam pelo para-brisa e tocavam o rosto de Sarah, o tipo de luz que só surge após a escuridão. No banco de trás, Emma e Lucy estavam sentadas enroladas em cobertores. O recém-nascido descansava tranquilamente, como se a tempestade finalmente tivesse deixado de o afetar. Pela primeira vez em dias, Sarah não se sentia como se estivesse a desmoronar-se. Logo, um edifício apareceu à vista. Não era impressionante, apenas um salão antigo, mas sólido. Algumas motos estacionadas do lado de fora. Sem placas grandes, sem exibições dramáticas. Apenas um pequeno emblema que a maioria das pessoas ignoraria. É aqui, disse Jack. O nosso clube. Um lampejo de nervosismo passou por Sarah. Não era medo, era desconhecido. Um calor os recebeu no momento em que entraram. O ar cheirava a madeira e café fresco. Sofás enchiam um canto, mesas e cadeiras outro. Fotografias cobriam as paredes. Rostos sorridentes, estradas longas e algumas imagens mais silenciosas marcadas com nomes e datas. Quem são eles? Perguntou Emma baixinho. Jack olhou para as fotos. Os nossos irmãos, disse ele. Alguns não conseguiram voltar. Sarah entendeu. Então este lugar não era apenas tijolos e madeira. Era memória. Uma mulher deu um passo à frente, confiante, mas gentil. Sou a Mary, disse ela. Estão todos bem? Sarah acenou com a cabeça. Sim, graças a si. A atenção de Mary imediatamente se voltou para as crianças. Elas precisam de descanso e comida primeiro, disse ela com firmeza. Tudo o resto pode esperar. A sopa a aquecia no fogão. Copos foram colocados nas pequenas mãos. Emma tomou o primeiro gole e olhou para a mãe com gratidão estampada no rosto, sem dizer uma única palavra.
Sarah foi levada para um pequeno quarto, com camas limpas, cobertores grossos e silêncio. Ela aconchegou as crianças. Elas adormeceram em poucos minutos. Sarah ficou sozinha. Sentou-se no sofá, com o corpo exausto, mas a mente desperta. Jack juntou-se a ela. Não vamos mantê-la aqui se não quiser ficar, disse ele. A decisão é sua. Sarah respirou fundo. Passei muito tempo deixando os outros decidirem por mim, respondeu ela. Não mais, Jack assentiu. Essa é a atitude certa. O silêncio se instalou entre eles. Meu marido era um bom homem, disse Sarah de repente. Ele simplesmente não teve tempo suficiente, Jack ouviu com atenção. As pessoas boas muitas vezes partem silenciosamente, disse ele. Mas a sua ausência é ruidosa. As palavras ficaram gravadas na sua memória. A noite aproximava-se. O clube fervilhava com uma vida tranquila. Sem caos, sem ameaças. Apenas pessoas a seguir as suas rotinas. O lugar não parecia perigoso. Parecia humano. Pela primeira vez, Sarah permitiu-se ter um pensamento que antes não ousava ter. Talvez a ajuda nem sempre chegue em uniformes. Ela sabia que este abrigo era temporário. Mas este teto, esta pausa, esta bondade, eram reais. Sob o calor daquele teto, o seu coração partido começou finalmente a considerar a cura. A noite caiu sobre o clube mais uma vez, mas desta vez não trouxe medo consigo. O frio ficou lá fora. Lá dentro, havia calor, luz e uma sensação tranquila de calma. Sarah ficou perto da janela, observando a neve cair lentamente. Já não parecia um inimigo, apenas o tempo, algo que vinha e ia. As crianças estavam a dormir. A sua respiração era constante, pacífica. Uma gratidão silenciosa encheu o peito de Sarah, profunda demais para ser expressa em palavras. No salão principal, Jack estava sentado com alguns dos outros. Mapas, papéis e chávenas de café meio vazias estavam espalhados pela mesa. Não era uma reunião secreta. Era um planeamento cuidadoso e responsável. Quando Jack reparou em Sarah, puxou uma cadeira. Senta-te, disse ele. Esta não é uma decisão que tomamos sem ti. A frase apanhou-a desprevenida. Ela não estava habituada a que a sua opinião fosse tratada como algo importante. Analisamos algumas opções, disse Jack, apontando para o mapa. Há um abrigo familiar na cidade mais próxima. Alojamento temporário, assistência alimentar, ligações escolares, tudo é possível. Sarah ouviu em silêncio. E a outra opção? Perguntou ela. Ray respondeu gentilmente. Conheço alguém que trabalha com um programa social da igreja. Eles podem ajudar com roupas, suprimentos, especialmente para as crianças. Sarah não esperava por isso. Ela nunca imaginou que esses homens soubessem desses detalhes, que se importassem com essas coisas. Não quero ser um fardo, disse ela suavemente. Jack balançou a cabeça imediatamente. Você não é um fardo. Então ele acrescentou. Não vemos a ajuda dessa forma. Os seus olhos ardiam, mas ela se controlou. Naquele momento, Emma apareceu na porta, esfregando os olhos sonolentos. Mãe, vamos voltar para a estrada? Sarah se ajoelhou na frente dela. Não, querida, disse ela. Vamos seguir em frente com cuidado. Jack sorriu para Emma. E desta vez você não estará sozinha. Emma assentiu, satisfeita. Os preparativos matinais começaram logo em seguida. Mary arrumou roupas para as crianças. Alguém encontrou sapatos adequados, pequenos gestos, mas Sarah sabia que eram essas coisas que reconstituíam a vida. Ela virou-se para Jack. Por que estão a fazer isso? Não há obrigação, Jack pensou por um momento. Porque sabemos como um dia ruim pode mudar tudo, disse ele. E porque, às vezes, estar ao lado de alguém é suficiente. A resposta não foi dramática, não foi sentimental, foi honesta. Ao meio-dia, estavam prontos para partir. Sarah parou na porta do clube e olhou para trás. Este lugar já não era apenas um abrigo, era um ponto de viragem. Ela estendeu a mão para Jack. Não sei o que vem a seguir, disse ela, mas sei que nada disso teria acontecido sem o dia de hoje. Jack apertou a mão dela brevemente. O caminho à frente é seu, disse ele. Estamos aqui apenas para ajudá-la a começar. O caminhão avançou para a estrada. Sarah olhou para os seus filhos, cansada, mas esperançosa. E naquele momento, ela compreendeu. A confiança não se constrói num único dia, mas começa com um passo sincero. E este era o começo. A cidade lentamente apareceu à vista. A neve diminuía ao longo da estrada e sinais de vida voltavam.
Pequenas lojas, um prédio escolar e o hospital erguendo-se à distância. Enquanto Sarah olhava pela janela, percebeu que não estava apenas mudando de local. Ela estava mudando de direção. O caminhão parou em frente ao hospital. Jack desligou o motor e virou-se. Vamos entrar com você. As palavras tiraram um peso dos ombros de Sarah. Ela sabia que o que a esperava lá dentro não seria fácil. Formulários, explicações, decisões, mas ela não teria de enfrentar tudo sozinha. Lá dentro, o edifício era quente e iluminado, cheio de movimentos e vozes silenciosas. Uma enfermeira avistou as crianças imediatamente e trouxe cadeiras. O recém-nascido foi examinado cuidadosamente. Os olhos de Sarah acompanhavam cada movimento, a respiração presa. Ele está bem, disse finalmente o médico. Apenas exposição ao frio. As lágrimas correram livremente. Então Sarah tentou escondê-las, mas Jack silenciosamente ofereceu-lhe um lenço. Sem perguntas, sem comentários. Pouco tempo depois, uma assistente social juntou-se a eles. O seu tom era calmo e tranquilizador. Podemos providenciar uma colocação num abrigo familiar, disse ela, e ajudar com a matrícula escolar das crianças. Sarah acenou com a cabeça, embora um nó se formasse no seu peito. Será que ela vai conseguir lidar com tudo isto? Jack pareceu perceber. Um passo de cada vez, disse ele baixinho. Apenas hoje. O abrigo era modesto, mas limpo. Quartos pequenos, uma cozinha partilhada, desenhos infantis cobriam as paredes. Temporário, mas seguro, Emma passou a mão pela cama. Por enquanto isto é nosso, respondeu Sarah com um pequeno sorriso. Lucy ficou junto à janela. É tranquilo aqui, disse ela. Sarah entendeu. A paz estava nas pequenas coisas. Jack e os outros não demoraram. Conversaram com a equipa, preencheram a papelada e se retiraram sem cerimônias. Sarah os deteve na porta. Não sei como agradecer. Sua voz tremia. Jack balançou a cabeça. Você se levantou e deu o passo, disse ele. Nós apenas mostramos o caminho. Emma aproximou-se e pegou na mão de Jack. Voltarão amanhã? Jack sorriu. Se pedires, voltaremos. Eles foram-se embora. A porta fechou-se suavemente. Sarah ficou parada no meio da sala. Pela primeira vez não havia instruções nem barulho, apenas ela e os seus filhos. Ela inspirou profundamente. Agora, isto é meu. Naquela noite, depois de as crianças adormecerem, ela sentou-se à mesa com os papéis que a assistente social lhe dera. Ela leu cada um cuidadosamente, fez anotações, escreveu perguntas. Era a Sarah que estava perdida há anos a regressar. Na manhã seguinte, Emma perguntou sobre a escola. Lucy falou sobre fazer amigos. Pela primeira vez, o futuro não aterrorizava Sarah. Ela entendeu algo importante. Aceitar ajuda não é fraqueza, e escolher seguir em frente é força. Esse foi o seu primeiro passo, apoiada por outros, mas dado por conta própria. E isso fez toda a diferença. Amanhã no abrigo parecia diferente. Não havia o rugido dos motores das motos, nem o vento a soprar forte pela floresta. Apenas o riso das crianças, o barulho dos pratos e o ritmo simples de um novo dia a começar. Sarah ficou junto à janela, a observar a luz do sol a refletir na neve, como se o mundo estivesse a ser renomeado pedaço por pedaço. Emma sentou-se à pequena mesa com os formulários de matrícula escolar nas mãos. Mãe, escrevam o meu nome aqui, certo? A sua voz transmitia entusiasmo. Sim, disse Sarah com um sorriso. Este é o teu lugar. Lucy pegou em lápis de cor e começou a desenhar no papel colado à parede. Apareceu uma pequena casa. 2 janelas, uma porta, fumo a sair da chaminé. O peito de Sarah apertou-se. Mesmo nos seus sonhos, as crianças imaginavam segurança. No início da tarde, ouviu-se uma batida suave à porta. Mary entrou com 2 caixas cheias de roupas e artigos para crianças. Isto é da comunidade, disse ela. Algumas pessoas enviaram sem sequer perguntar os nomes. Sarah abriu as caixas. Meias, casacos, livros, tudo escolhido com cuidado, sem ostentação. Pela primeira vez, ela percebeu que a ajuda não vinha de uma única pessoa. Ela se espalhava, formando um círculo. Perto do fim da tarde, Jack chegou. Uma pasta fina repousava em suas mãos. Não vou ficar muito tempo, disse ele. Só queria lhe dar algumas novidades. Eles se sentaram juntos, enquanto Jack explicava. Havia oportunidades de trabalho a tempo parcial através de um programa de trabalho local, opções de cuidados após a escola para as crianças.
Sem pressão, acrescentou ele. Apenas caminhos, disse Sarah, fechando a pasta. Quero tentar, disse ela claramente. Por mim, pelos meus filhos. Jack acenou com a cabeça. Isso é o suficiente. Emma reuniu coragem. Tio Jack, quando voltará? Jack sorriu suavemente. Quando precisarem de mim. Quando ele se levantou para sair, Sarah falou. Não fez promessas, disse ela, mas ficou ao nosso lado. Jack fez uma pausa. Promessas são barulhentas, respondeu ele. Ficar ao lado de alguém é silencioso. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, Sarah sentou-se sozinha à mesa da cozinha. Ela espalhou papéis, fez um orçamento simples, anotou os dias da semana, pequenas coisas. Mas, para ela, elas significavam controle, algo que ela não tinha há muito tempo. No dia seguinte, Emma foi para a escola. O seu uniforme era simples, mas o seu orgulho era grande. Lucy ajudou Mary a fazer biscoitos na cozinha. O recém-nascido descansava nos braços de Sarah, emitindo sons suaves. Sarah olhou-se no espelho, cansada, mas de cabeça erguida. Eu consigo fazer isto, disse a si mesma. Naquela noite, Jack ligou. Está tudo bem? Sim, respondeu Sarah. Hoje foi um bom dia. Quando a chamada terminou, Sarah compreendeu algo importante. Algumas promessas não precisam de palavras. Chegam como chamadas telefônicas oportunas, pastas deixadas à porta e a certeza silenciosa de que, se as coisas voltarem a desmoronar-se, alguém irá ouvir. Novas fundações não são construídas com barulho. São construídas com passos pequenos e firmes. E Sarah estava a dar esses passos agora, silenciosamente, com firmeza, com os seus filhos ao seu lado. O inverno foi perdendo força lentamente. A neve ainda cobria as calçadas, mas o ar já não cortava as roupas como uma lâmina. Para Sarah, os dias começaram a parecer menos uma sobrevivência e mais um movimento, um progresso cauteloso e deliberado em direção ao futuro. Emma se adaptou à escola. Todas as tardes, ela voltava com histórias, folhas de exercícios cuidadosamente dobradas na mochila e um crescente sentimento de pertencimento. Lucy aprendeu os nomes das outras crianças do abrigo. O seu riso ecoava pelos corredores de uma forma que, no início, parecia quase estranha. O bebê ganhou peso e a cor voltou às suas bochechas. A vida estava silenciosamente a recompor-se. Sarah começou o seu trabalho a tempo parcial num pequeno centro comunitário, 3 manhãs por semana. O trabalho não era glamouroso, consistia em organizar materiais e atender telefones, mas era estável e honesto. Cada salário parecia menos dinheiro e mais uma prova. Ela era capaz. Uma tarde, Jack apareceu. Não se anunciou, não interrompeu, ficou perto da porta até Sarah reparar nele. Parece que tens estado ocupada, disse ele. Ela sorriu. Estamos a aprender a viver novamente. Saíram para a rua onde manchas de neve derretiam no pavimento escuro. O mundo parecia diferente do que há algumas semanas. Menos ameaçador, mais aberto. Tenho pensado naquela noite, disse Sarah. Jack acenou com a cabeça. É difícil esquecer. Eu costumava lá acreditar que as tempestades eram um castigo, continuou ela. Que se as coisas dessem errado, significava que eu tinha falhado de alguma forma. Jack ouviu sem falar. Mas agora, disse ela suavemente, acho que as tempestades apenas revelam o que já está lá. Jack olhou para ela e perguntou, e o que isso revelou? Que eu não estava tão sozinha quanto pensava. As palavras ficaram suspensas entre eles. Emma correu na direção deles, segurando um papel nas mãos. Mãe, ganhei uma estrela. Sarah agachou-se ao nível dela, o orgulho transparecendo através do cansaço. Isso é incrível. Emma olhou para Jack. Tio Jack, quer vir à minha peça da escola na próxima semana? Jack hesitou, depois sorriu. Eu adoraria. Mais tarde, naquela noite, o abrigo organizou um pequeno jantar comunitário. Mesas compridas, cadeiras descombinadas, pratos partilhados. As pessoas conversavam, riam, passavam pratos sem perguntar quem devia o quê. Jack e alguns motociclistas juntaram-se silenciosamente, misturando-se na sala como se pertencessem àquele lugar. Alguém fez um brinde, não aos heróis, nem aos milagres, mas às segundas oportunidades. Sarah olhou à sua volta e percebeu que algo tinha mudado. Os Hells Angels já não eram sussurradores. Eram mãos que carregavam caixas, vozes que perguntavam se alguém precisava de ajuda, silhuetas que ficavam até o trabalho estar concluído. Quando a noite terminou, Jack acompanhou Sarah até a porta.
Não precisará mais de nós como antes, disse ele. Sarah assentiu. Eu sei, mas Jack acrescentou. Ainda estaremos por perto. Ela sorriu. Isso significa mais do que você imagina. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, Sarah saiu sozinha. O céu estava limpo, sem neve, sem vento. Ela respirou fundo e lembrou-se da nevasca, do medo, da escolha, das palavras que mudaram tudo. Venha comigo. A tempestade não a definiu. O que se seguiu, sim. E agora era apenas uma memória. A primavera chegou sem cerimônias, sem mudanças dramáticas, sem calor repentino, apenas pequenas mudanças que se somavam. A neve derreteu em riachos ao longo das calçadas. As árvores brotaram. O mundo seguiu em frente, insistindo silenciosamente na vida. Sarah também. A sala de abrigo que antes parecia temporária, agora era rotina. Sapatos alinhados à porta, notas de almoço enfiadas nas mochilas, um calendário na parede cheio de compromissos, datas escolares, turnos de trabalho. Não era perfeito, mas era deles. A peça da escola de Emma aconteceu numa sexta-feira à noite. O auditório fervilhava com os pais a dobrar cadeiras, arranhando o chão. Sarah sentou-se na segunda fila, com Lucy no colo, o bebê a dormir no seu peito. Quando Emma subiu ao palco procurando a multidão, os seus olhos pousaram em Jack. Ele estava perto do fundo, de braços cruzados, com o casaco de couro aberto, tentando não parecer que pertencia àquele lugar. Mas ele pertencia. Dois outros motociclistas estavam por perto, calados, respeitosos. Emma sorriu. Ela não esqueceu suas falas. Após a peça, Emma correu direto para ele. Você veio? Jack assentiu. Eu disse que viria. Sarah observava à distância, sentindo algo quente se instalar em seu peito. Não era mais gratidão, era algo mais constante. Mais tarde naquela semana, Sarah assinou o contrato de aluguel de um pequeno apartamento, um quarto, um sofá-cama, paredes finas, mas com cozinha. Luz do sol pela janela e uma fechadura que ela controlava. No dia em que se mudaram, um barulho familiar ecoou lá fora. As motos não pararam por muito tempo. Caixas foram carregadas escada acima, um berço montado, uma mesa que balançava consertada. Sem discursos, sem fotos, apenas ajuda. Quando terminaram, Jack ficou parado na porta. Foi aqui que recuamos, disse ele. Sarah acenou com a cabeça. Eu sei. Ela hesitou, depois falou. Naquela noite não nos salvou apenas do frio. Jack olhou nos olhos dela. Salvou-se a si mesmo. Ela sorriu porque agora acreditava nisso. As semanas passaram. O trabalho de Sarah expandiu-se para tempo inteiro. Emma trouxe para casa testes de ortografia com estrelas. Lucy aprendeu a andar de bicicleta no parque de estacionamento. Jack correu ao lado dela uma vez, depois soltou-a. O bebê dormia a noite toda. Uma tarde, Sarah recebeu uma carta do abrigo, um bilhete de agradecimento. Ela sorriu e colocou-o numa gaveta, não como prova de luta, mas de distância percorrida. Numa noite clara, Sarah ficou na sua pequena varanda. Abaixo, a rua fervilhava com a vida normal. Ela pensou na nevasca, em como tudo tinha estado perto de acabar e como em vez disso tinha começado. Jack passava por lá com menos frequência agora, e esse era o objetivo. Quando aparecia, era para tomar um café, para uma rápida visita, para nada urgente. Uma noite, enquanto o sol se punha, Sarah disse, as pessoas ainda falam sobre aquela noite. Jack deu de ombros. Sempre falarão. Chamam-vos de heróis. Ele balançou a cabeça. Não, heróis vão embora. Nós ficamos até não sermos mais necessários. Sarah entendeu. Então, os Hells Angels não mudaram a vida dela ao assumir o controlo. Eles mudaram-na ao devolvê-la. Quando a noite caiu, Sarah colocou os filhos na cama. Emma sussurrou. Mãe, acha que estamos seguras agora? Sarah beijou a testa dela. Sim, disse ela. E se a vida ficar difícil de novo? Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Sabemos como pedir ajuda. Ela lá apagou a luz. Lá fora, a estrada se estendia. Não estava fria nem vazia, apenas aberta. A tempestade tinha passado. O que restava era a força levada adiante silenciosamente. Às vezes, a ajuda não chega da maneira que esperamos. Ela não usa uniformes. Ela não se anuncia. E ela não pede crédito. Esta história não é sobre motociclistas. Não é sobre tempestades. É sobre o que acontece quando os seres humanos escolhem não desviar o olhar. Todos os dias, em algum lugar perto de si,
Uma mãe está parada na sua própria nevasca. Uma criança está à espera que alguém pare. Não para resgatá-la para sempre, apenas para ficar parado o tempo suficiente para que a esperança respire. Força não é nunca cair. Força é aceitar uma mão quando se está no chão e aprender a levantar-se novamente. Se esta história o comoveu, deixe que ela lhe lembre uma verdade simples. A bondade não precisa de permissão. Se esta história tocou o seu coração, curta este vídeo para que ele chegue a alguém que precise. Inscreva-se para ver mais histórias emocionantes reais sobre humanidade, coragem e segundas oportunidades. Comente abaixo. Você já ajudou ou foi ajudado por um estranho? Compartilhe esta história. Alguém por aí pode estar à espera do seu momento, venha comigo. Porque às vezes, uma escolha, uma pausa, um ato de coragem podem mudar uma vida para sempre.